Pessoal, então hoje para a gente conversar um pouquinho, né, do nosso tema de 2024, sonhos aliados aos esforços se realizam, nós trouxemos um assunto para que a gente possa refletir sobre uma questão muito importante. E é uma questão que, se a gente não tomar cuidado, ele prejudique muito a realização dos nossos sonhos, tá? Então nós vamos conversar com vocês hoje sobre autossabotagem. Então, quando a gente ouve falar, né, essa palavrinha aqui de autossabotagem, é como se a gente estivesse fazendo algo, muitas vezes inconscientemente, que vai nos prejudicar, né? Então, a imagem aqui fica muito clara, né? Eles estão serrando, mas eles vão cair, né? Então, é só para a gente realmente ver que essa palavrinha aqui, autossabotagem, refere-se a coisas que nós mesmos fazemos, tá? Muitas vezes inconsciente, mas às vezes de forma consciente mesmo. A gente sabe que vai nos fazer mal de alguma forma, mas a gente acaba fazendo, tá? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso hoje com vocês. Então, pessoal, o que é a autossabotagem? Então, na teoria, a autossabotagem consiste em um comportamento de agir contra si mesmo, atrapalhando ou prejudicando suas próprias tarefas ou objetivos. Então vejam, atrapalhando, né, prejudicando suas próprias tarefas ou objetivos. Será que a gente faz isso com a gente mesmo? De forma consciente? Será que a gente tem comportamentos que nos prejudicam? A gente sabe que prejudica, mas a gente faz. Será que acontece isso? E aí, através desse gráfico que eu vou mostrar para vocês, a gente vai chegar, né, num exercício juntos aqui, tá? Então vamos dar um exemplo. Quando a gente sabe que, um exemplo bem assim, corriqueiro, né, mas só para que fique fácil de entender. Então, quando a gente precisa, né, entrar numa dieta, né? Então a gente entrou numa dieta e aí a gente está seguindo com a nossa alimentação saudável. Mas aí, qualquer coisa que acontece, que a gente desliza, o que acontece? A gente vai e come o que não deve. E às vezes a gente vai e come muito o que não deve. E aí a gente vai saindo daquele objetivo. Mesmo sabendo que a gente tem que comer saudável, a gente está com problema de saúde. Nossa, estou com colesterol muito alto. Aí preciso realmente, né, reduzir a minha alimentação. E aí acontece que eu me auto-saboto quando eu vejo uma coisa que eu não resisto, vou lá e como. E às vezes eu como muito. E o que acontece? Vendo aqui nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês, nós temos aqui uma força, né, que sempre caminha sem esforço nenhum, que são os nossos hábitos, né? Então hoje a gente já tem os nossos hábitos, né, e a gente faz eles sem esforços algum, né? A gente está ali caminhando com os nossos hábitos, tá? Só que aí, quando eu coloco um objetivo, por exemplo, né, de fazer uma dieta, de ter uma alimentação saudável, o que acontece? Eu tenho uma outra força que vai em outro sentido, que é o novo comportamento, né? Então, esse novo comportamento, ele vai demandar um esforço, porque eu tenho uma força contrária aos meus hábitos, né? E aí, o que acontece? Quando eu estou me esforçando, né, para ter esse novo comportamento, né, nesse polígono de força aqui que eu vou mostrar para vocês, eu chego nessa resultante, que é a tendência de novos comportamentos, tá? Então, toda vez que eu me esforço para sair do meu hábito, eu tenho essa força aqui do meu novo comportamento e gera essa resultante no meu polígono de força. Tá? Então, sempre que eu quiser colocar algum novo comportamento na minha vida, eu vou me deparar com uma força. E essa força demanda muito esforço para eu alcançar, né? E se eu desisto dessa força, eu fico só nos meus hábitos. E aí o que acontece? Eu não crio essa resultante. O que é essa resultante? É a tendência de novos comportamentos. Tá? Então, gente, é muito claro, assim, se a gente for pensar, por que a gente tem tanta dificuldade, né, quando a gente quer colocar um novo comportamento na nossa vida, né? Porque a gente tem sempre uma força que já segue aqui, ó. Essa força dos nossos hábitos, ela caminha sem esforço algum. Mas toda vez que eu desejo algo de novo, o meu esforço, né, tá sempre do lado contrário.
né? E sem esse esforço aqui, eu não consigo chegar na resultante da tendência dos meus novos comportamentos. Então, pessoal, o nosso cérebro, toda vez que a gente demanda algum esforço, ele tem tendência em nos deixar no nosso hábito, que é o que a gente já está acostumado a fazer. Mas a gente tem que pensar, se a gente ir construindo um pouquinho por dia dessa força, construindo um pouquinho dessa força, eu vou ter sempre uma resultante aqui, tá? O que eu não posso é deixar essa força, se essa força deixar de existir, eu vou sempre caminhar nos meus hábitos. Mas toda vez que eu vou caminhando um pouquinho, eu vou tendo uma resultante que é a tendência dos novos comportamentos que eu vou adquirindo, certo? Então, pessoal, isso é uma forma básica da gente entender quando a gente se auto-sabota. Se eu auto-saboto, o que acontece? Eu não estou tendo esforço para o meu novo comportamento, eu estou só aqui de dentro, né, dos hábitos que eu já estou acostumado, certo? Mas aí, como é que a gente quebra esse ciclo da autossabotagem? Tem algumas dicas, tá? Quando a gente faz com frequência. Toda vez que a gente coloca uma frequência, que a gente coloca uma força subindo, eu vou ter sempre uma resultante. E essa frequência não precisa ser intensa logo de cara. Vai fazendo um pouco por dia. E aí, eu vou construindo a ideia, né? Por que vale a pena seguir o novo caminho? Né? Então, por que vale a pena o meu novo comportamento? O que eu vou alcançar com isso? Então, lembre-se sempre lá, eu vou sempre ter que caminhar na minha resultante, né? Uma força aqui, outra aqui, mas se eu estiver subindo um pouco por dia, eu vou sempre ter a resultante, né, no final das contas, tá? Bom, pessoal, essa informação nós trouxemos porque é uma forma muito básica da gente entender essa questão da autossabotagem, né? Então, isso mais uma dica para a nossa esfera pessoal, digamos assim. Profissional também, lógico, né? Porque se a gente quer melhorar em alguma coisa, a gente vai ter que sempre ter um esforcinho ali para a gente criar novos hábitos, né? A gente já conversou bastante sobre isso aqui, né? Porém, a autossabotagem, ela tem também um outro lado para a gente pensar, tá? Que é a autossabotagem no trabalho. Será que estamos tendo comportamento que sabemos que está errado no trabalho, mas a gente está fazendo? Será que estamos tendo comportamentos que estão derrubando um pilar da nossa casinha? Se a gente estiver tendo algum comportamento que derrube um pilar da nossa casinha, por exemplo, a gente está se auto-sabotando, né? Porque a gente sabe que a gente está fazendo errado, né? Será que a gente está tendo algum comportamento que está nos distanciando dos nossos valores, né? Das 7 palavrinhas que a gente comenta aqui todo mês? E aí, para ajudar nessa reflexão da auto-sabotagem no trabalho, nós vamos refletir algumas perguntas aí. Reflitam aí com vocês. Está tendo atitudes que coloquem em risco o seu trabalho? Pensa aí. Será que eu estou deixando, né, de usar a minha humildade? Será que eu estou deixando de usar o respeito? Será que eu estou deixando de lado a disciplina? Será que eu estou descumprindo alguma regra no trabalho? Se você estiver, você está se auto-sabotando, né? Você está se prejudicando aos poucos. Outra reflexão. Analise os seus comportamentos diários. Dentro dos seus comportamentos diários, está dentro de tudo que a empresa pede? Porque a gente vem todo mês aqui, né, na Special Day, e a gente todo mês reforça a cultura da nossa empresa, né? E não é à toa que a gente faz isso. É porque se tiver algo que não esteja dentro, né, dos valores, nossos princípios comportamentais, realmente, né, fica difícil a continuidade dentro da empresa, né? Não na Jorsa, mas qualquer outra empresa que vocês estiverem, né? Se não estiver cumprindo com algo que a empresa pede, analise. Analise, vê se você está com seu comportamento adequado, porque senão você está se auto-sabotando. Você está se prejudicando aos poucos, né? E às vezes, de forma inconsciente, você faz alguma coisa. Pode até ser, mas dentro de tudo que a gente fala aqui todo mês, não tem como ser inconsciente, né? Que está todo mundo bem consciente do que a empresa pede, certo, pessoal? E aí, olha essa outra reflexão. Pense, você se contrataria?
Então você pense que você tem uma empresa. Você se contrataria? Se contrataria? Que bom que você se contrataria. Mas eu acho que eu não me contrataria, não. Eu não queria ter esse colaborador na minha empresa, que sou eu. Pessoal, lembre-se sempre dessa pergunta. Você se contrataria? Você seria aquele profissional que você gostaria de ter na sua empresa? Que bom que você pense que sim, hein? Agora, se ficou meio balançado, reflita aí, né, nos seus comportamentos. Olha essa pergunta aqui. Pessoal, aqui é uma situação hipotética. Digamos que a empresa precisa fazer demissões, né? E para a gente fazer demissão, né, lógico que a gente vai ter uma lista, né, das pessoas que já estão cometendo erros comportamentais que estão na nossa lista de demissão. E aí chegou um momento, infelizmente, aconteceu um problema econômico e a Jorsa vai ter que demitir 10. Será que você vai estar dentro desses 10? Qual seria a sua posição numa lista de demissão hoje da Jorsa? Bom, se você está dentro desses 10, então reflita seus comportamentos que ainda dá tempo, né? Reflita que dá tempo de melhorar, né? Então, se você acha que você vai estar dentro desses 10, porque você está tendo comportamentos que a empresa fala que não é para ter e você está tendo, né? Você não está cumprindo com o pilar da disciplina. Como que eu não cumpro com o pilar da disciplina? Quando eu chego atrasado, quando eu acordo com aquela preguicinha e aí eu não vou trabalhar, né? E às vezes até corro atrás de um atestado para justificar minha falta. Será que acontece isso aqui? Espero que não. Acredito que não. Só na Alemanha. Então, pessoal, vejam que tudo que a gente tem de comportamento, sempre ele é pontuado, né? De alguma forma ele está sendo pontuado, né? Só que não tem como, né, fazer demissões, assim, eu vou demitir todo mundo que está com comportamento errado. Não tem como a empresa fazer isso. Mas, se você está com algum comportamento indesejado, pensa que o seu nome está numa lista de demissão, né? E aí, é tão simples, né, se a gente andar na linha, é tão simples a gente seguir o que a empresa pede. A gente fala todo mês aqui, né? E aí, espero que você nunca pense que você está nessa lista, né? Porque, pessoal, vejam a reflexão que a autossabotagem nos traz, né? Então, eu sei de tudo que a empresa fala, todo mês eu escuto a Renata falando dos valores, dos princípios comportamentais, só que mesmo assim eu estou insistindo em algum comportamento que está ferindo um desses valores, está ferindo nos nossos comportamentos. E aí? Você está na lista. Certo, pessoal? Então, é uma reflexão mais profunda, né? Mas que a gente traz voltado para o nosso trabalho também, né? Porque a gente se auto-sabota e a gente acha que ninguém vai ver, que nunca ninguém vai ter atitude, sabe? Só que às vezes chega esse momento e você se prejudica. Mas aí, você se prejudicou, você se demitiu, entenderam? É você que se demite. É você que dá motivo para ser demitido, não é a empresa, entendeu? Então você se auto-sabota. Então a gente trouxe esse assunto aqui para que realmente a gente consiga refletir. E essas perguntas que não sejam esquecidas. Qual é a sua posição na lista de demissão? Você se contrataria? Você é um bom colaborador que você queria ter na sua empresa? Né? E aí, analise sempre, pessoal, os seus comportamentos diários. Né? Então, a gente pode viver no equilíbrio, né? Dentro de tudo que a gente quer. Então, se eu estou me auto-sabotando, cada vez mais eu vou me tornando distante daquele sonho que eu estou buscando, né? Se eu auto-me-saboto, eu nunca vou conquistar os objetivos que eu preciso, né? Então, a auto-sabotagem, ela se torna séria nesse assunto dos sonhos, né? Porque a gente acaba se prejudicando. A gente se prejudica. Não é terceiros que fazem a gente se prejudicar. A gente se prejudica, pessoal. Perfeito?
Então, para ilustrar esse assunto, nós vamos fazer uma dinâmica. E sabe o pessoal que pegou a plaquinha dos nossos valores? Eu quero esse pessoal aqui na frente, por favor. Aqui eu quero a participação de todo mundo. Prestem atenção na leitura que eu vou fazer. E aí a gente vai identificar juntos qual é o valor que eu estou ferindo se eu tiver um comportamento que eu vou ler aqui no texto para vocês, tá? Então todo mundo conhece os nossos valores. São essas 7 palavrinhas mágicas, né, que tem que ser praticada. E eu vou falar uma situação e a gente vai identificar juntos qual é o valor que a gente está ferindo, tá? Então, se eu tiver um comportamento desse aqui, qual é o valor que eu não estou atendendo? Qual é o valor que eu estou auto-sabotando na minha vida? Eu não estou praticando e uma hora vai dar ruim, tá? Então, vamos lá? Ó, um colega de trabalho é responsabilizado por um erro que eu cometi, mas fico quieto para ninguém descobrir que fui eu. Ética é um pilar, pode levantar. Ética é um pilar que foi abalado. Qual outro? Honestidade, muito bem. Mais um pilar. Transparência. Então vejam, pode levantar. Vejam que em uma atitude eu estou ferindo 3 pilares que a empresa pede. Viram? Então, às vezes, uma autossabotagem que você faz, ó, você feriu esses 3 pilares de uma vez só. Eu estou atendendo o que a empresa quer? Será que eu estou lá na lista dos prováveis demitidos? Não sei embora sem direito a nada. Gente, é isso aí, Gui. Então, vamos lá. Vamos ver uma outra situação. Olha só, um outro caso. Isso é para a gente contextualizar o quanto é prejudicial um comportamento nosso que para a gente não é nada. Ah, não é nada isso daí, eu vou ficar quietinho. Mas, gente, você feriu 3 pilares de uma vez só. E aí, vamos lá em outro caso. Vejo um colega desperdiçando material, mas não falo nada para o meu gestor porque ele não faz parte do meu setor. Ele está lá desperdiçando material, eu vi que ele está fazendo errado, mas eu não falo nada para o meu gestor. Ah, deixa outro setor mesmo? Que pilar está sendo ferido? Nossa, vamos lá. Sustentabilidade. Levanta, Sapinho. Sustentabilidade, por que está ferindo esse pilar? Sustentabilidade, ele tem 3 pilares. É o econômico, o social e o ambiental. Então, quando eu estou desperdiçando material, eu também estou desperdiçando dinheiro. Então, cai aqui no pilar da sustentabilidade também, tá? Então, feriu esse pilar da sustentabilidade. E tem mais um que eu coloquei como importante. Então, você viu que está fazendo errado, mas você não fala nada. Proatividade, muito bem. Proatividade, por quê? Às vezes não é inerente à sua tarefa, mas lembre-se que estamos no mesmo barco, estamos aqui em prol do mesmo objetivo. E se a empresa vai mal, uma hora eu vou mal também. Uma hora vai acontecer, né? Porque a empresa precisa de resultado, e resultado positivo. Se ficar no resultado negativo, todo mundo, de uma certa forma, vai ser prejudicado, tá? Então, ó, nessa atitude de ver um colega desperdiçando e você ficar omisso, não falar nada para o seu gestor, que o gestor pode resolver esse problema com o outro gestor da área, você está ferindo 2 pilares que a empresa pede para você ter e você deixou de lado. Vamos lá. Outro caso. Meu gestor pediu para treinar um novo colaborador e executar uma tarefa, mas vejo que essa pessoa tem dificuldade de aprender. E como eu não tenho paciência em ensinar, eu acabo sendo mal educado com ela. Qual pilar estou ferindo? Respeito. Respeito, muito bem. E aí, falta de respeito com o colega, né? O que desencadeia? Estou ferindo o pilar, né? O meu valor do respeito na empresa. E aí, estou me auto-sabotando quando eu faço isso? Sabendo que não é para fazer, eu estou fazendo, né? Outra lá. Tem algumas tarefas que tenho que desempenhar na minha função, mas eu acho difícil e sempre encontro uma desculpa para não fazer.
Qual é? Você tem que fazer uma... Nem tudo que a gente faz a gente gosta, mas tem que fazer. Qual é esse pilar que quando você se nega a fazer ou você não quer fazer? Perseverança, muito bem. A perseverança, pessoal, é quando a gente não desiste das coisas, né? A gente está sempre ali lutando um pouquinho por dia e quando a gente vê, a gente fez e tá tudo certo, né? Então, você feriu um pilar da perseverança. Agora, olhem esse outro exemplo. Quando eu acordo com preguiça de trabalhar, nunca acontece, né? A gente acordar com preguiça. Só que a gente tem que ir, né? Mas aí eu me auto-saboto e eu não vou trabalhar. E aí eu vou até atrás de um atestado para justificar minha falta. Qual pilar eu estou ferindo? Vagabundagem. Também. Qual é o pilar que você está ferindo quando você vai atrás de um atestado sem necessidade? Honestidade. E tem um outro pilar da nossa casinha também. Disciplina. Você deixou de comparecer no trabalho que precisam de você, né? Mas aí você não veio e ainda foi atrás de um atestado para justificar a sua falta, hein? Vamos lá. Meu colega tentou me ajudar, me orientando de algo que eu estava fazendo errado, mas eu não dei atenção, porque ele não era meu gestor. Qual pilar eu estou ferindo? O colega foi tentar te ajudar, só que você não deu atenção porque ele não é seu gestor. Respeito, muito bem. E aí, pessoal, um outro pilar da nossa casinha, humildade. Então vejam que atitudes aparentemente simples, você se auto-sabota. Você se auto-sabota e muito. Veja, numa única, a gente citou aqui um exemplo, que foi 3 pilares atingidos de uma vez só. Pessoal, então vejam que esse assunto da autossabotagem, ó, ele rende coisa pra gente falar aqui, mas a gente não tem tempo, né? Mas que fica aqui, né, essa mais uma orientação, né, mais informações que a gente traz para que o pessoal realmente tenha consciência, tem objetivos a alcançar, tem sonhos a realizar, não se auto-sabote, né? Porque uma hora vai dar ruim, né? Uma hora, né, vai dar problema e aí você causou aquele problema para sua vida. Você mesmo causou, não foi mais ninguém. Certo, pessoal? Fechamos esse assunto, então, da autossabotagem? Palmas para os participantes. Então, hoje, no nosso quadro Histórias que nos Inspiram, nós vamos trazer os apresentadores, o Hector e Luiz, para fazer a apresentação para a gente, tá? Bom dia novamente, pessoal. Bom dia. Então, histórias que nos inspiram. Antes de a gente apresentar quem é a pessoa que nós escolhemos, tem algumas informações aí que eu queria que vocês tentassem descobrir quem seria essa pessoa. Primeira informação, é um brasileiro. Seu pai era um jornaleiro na Grécia. Começou a trabalhar com 14 anos. Seu apelido era Peru que Fala. Formado em contabilidade. Foi paraquedista do Exército. Quem é? Vocês nem imaginam quem seja. Ninguém? Eu vou dar mais uma informação que vocês vão matar. Foi o camelô. Silvio Santos. Olha quantas características que a gente não conhecia. Nem nós conhecíamos. Você sabe por quê? A palavra peru que fala? É. E deram ele? Tem vários peru. Ele era uma pessoa que falava bastante, só que tinha vergonha de falar, então ficava vermelho. Exatamente. Né? Tem gente que é um peruzinho que fala que foi, né? Mas ele falava muito, então, mas ele tinha vergonha de falar em público, então ficava vermelho. Então deram a ele o apelido Peru que fala. Então, um dos maiores comunicadores da história da televisão, uma pessoa que tinha vergonha de falar em público, né? Aí, ó, o pai dele, ele foi aos 14 anos, em 1930, ele já veio ele do Rio de Janeiro e começou a vida empreendedor, com 14 anos. Isso aí é um alerta para o pessoal novo, começar a vida nova, já com a idade menor, né, no caso, chegar na idade mínima depois não adianta mais. Então, no caso, ele começou com 14 anos. Ele era camelô, ele vendia capa para títulos
para título de eleitor e canetas. Então ele via que tinha um parceiro dele que vendia bem. Ele falou, vou ingressar nesse negócio também, né? Só que ele não podia vender direto, que tinha um pessoal lá, uns policiais que corriam atrás dos caras que vendiam na rua, no tapete, né? Ele falou que eu vou bolar uma ideia para que isso me ajude, que me favoreça. O que ele fez? Ele aproveitou os horários dos caras, dos policiais que fiscalizavam esse serviço, ele ia na hora do almoço dos caras, né? E assim, ele usava os 45, 50 minutos que os caras almoçavam para vender o produto dele. Ele deixava de perder, de ser roubado e tirado o que ele vendia e o estoque que os caras levavam embora, né? Então é interessante assim que ele já tinha uma visão desde pequeno, né? Então ele viu os outros ambulantes perdendo as mercadorias durante as fiscalizações e ele com pouco recurso inicialmente, para ele não ter o risco de perder os materiais que ele vendia, ele usava essa estratégia. Então ele já tinha estratégia desde pequeno. Então, quando ele vendendo, passou um amigo dele lá, convidou ele, teve essa oportunidade, foi convidado para fazer um teste de locução, numa rádio Guanabara, no caso. E ele aceitou. Ele falou assim, acho que eu tenho uma facilidade para falar, eu vou entrar nesse assunto. O que aconteceu? Ele pegou e foi. Foi e competiu com vários locutores, com boas palavras. Inclusive, Chico Anísio, no caso, falava bem também. E ele venceu. Ele venceu. Mas não deixou de vender, né? E continuava vendendo como camelô, né? Continuou vendendo. Mas aos 18 anos, 4 anos mais tarde, ele tinha 14, foi convidado, convocado, no caso, para o Exército. E ele foi para o Exército, como passou a servir com o Exército na parte de paraquedista. Chegou a dar uns pulos lá, voo lá, mas mesmo assim ele continua a vender. Mesmo assim ele continua a vender, né? Então, no caso, ele continua a vender. Trabalhando camelô, né? Mas voltou a trabalhar no locutor, né? Ele parou de vender e voltou a trabalhar no locutor porque o ambulante dele não dava, não compatia, não dava, o tempo não dava para ele fazer os dois serviços. Então ele voltou na rádio para ter um dinheirinho a mais e continuou sendo paraquedista. Tá. Pessoal, é interessante que dá para perceber que ele sempre prosperou, né? Desde pequeno. Então teve as ideias, as estratégias dele se desenvolver pessoalmente, porque nesse momento assim, de 14 até os 18 anos a gente se forma, a gente começa a iniciar a nossa vida profissional e ele queria prosperar, né? Talvez nunca nesse momento ele imaginou quem ele seria hoje, né? Como Silvio Santos, mas ele sempre prosperou, buscou seus sonhos. Olha para você ver a ideia dele. Para ir trabalhar, no Niterói. E para atravessar da onde ele morava ao Rio Niterói, ao trabalho, ele ia de barca. Essa barca era um pessoal tudo quieto, tudo trocando ideia, mas devagar, na boa. Ele pensou comigo e falou assim, eu vou mudar esse ambiente aqui. O que ele fez? Ele levou umas caixas de som, os alto-falantes, e pôs música nos alto-falantes, né? Porque todo mundo animasse, trocasse ideia, né? Ele pensando na dele já, falou assim, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Ele fez, ele colocava música nas caixas de som, todo mundo ouvia, cada minuto ele parava e dava o recado dele, que ele vendia isso, vendia aquilo, para que o pessoal alertasse. E deu certo. Ele foi prosperando, né? Até que chegou aí, ó, transformou essa barca num bar. Então, todo mundo queria ouvir música. E no momento de música, ele lançava as propagandas dele. E deu certo, no caso. De novo, prosperou, né? Então ele viu uma situação e pensou na característica dele já. Já não era o peru que fala, porque nesse momento ele já tinha uma dinâmica de poder falar em público, já tinha o poder da oratória. E ele queria crescer profissionalmente, queria se desenvolver e ele via as oportunidades. Então, o que a gente fala, né? A criatividade traz oportunidades para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos e atingir os nossos sonhos também. Bom, aí, então em 58, né, depois de um bom tempo, toda a trajetória dele de comunicador, comerciante,
é lógico que a pessoa vai prosperando na vida e chegam outras oportunidades maiores, né? Onde ele teve a oportunidade de adquirir a empresa Baú da Felicidade. Muita gente acha que foi ele que criou, e não. O Manuel da Nóbrega, que é o pai, né, o criador da Praça Nossa, ele tinha essa empresa que vendia carnês para poder trocar em eletrodoméstico e estava ruim, né, a empresa no mercado. E o Silvio Santos enxergou que ali era uma boa oportunidade de ele investir, né? Então, de novo, a visão de empreendedor, de sonho de crescimento, né? E aí ele fez a aquisição, em 1958, dessa empresa. 4 anos depois surgiu o Grupo Silvio Santos, porque não era só o Baú da Felicidade, outras empresas integraram também ao grupo de empresas que ele comandava. Em 75 ele criou a TVS, né? O pessoal confunde muito TVS pensando que é TV Silvio, e não é. Chama TV Estúdios, que é onde ele criou o primeiro programa dele. E investimento inicial de 10 milhões de dólares. Aí você fala, poxa, como que a pessoa consegue investir inicialmente 10 milhões de dólares vendendo inicialmente carteirinha para colocar título de eleitor ou canetas, né? Então você vê como que é o prosperar da vida dele, o sonho buscado a todo momento. Após 6 anos da TVS, ele ganhou a concessão de mais 4 canais de televisão, onde surgiu então a TVS e o SBT, né? Que aí é a televisão que até hoje está no ar, até hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro também. Então hoje, só para vocês terem noção, né, dos investimentos, voltando lá, numa carteirinha de título de eleitor, de uma caneta que ele vendia lá como camelô, hoje os ativos totais da empresa do Grupo Silvio Santos tem 7,7 bilhões de reais. Eu acho que a gente não conseguiria nem contar, se fosse contar em notas, né? Tanto o tempo que demoraria para a gente contar esse dinheiro. É um dinheiro muito grande, né? E aí trouxemos 2 frases aí que traz bastante informações para a gente no tema sonhos aliados aos esforços se realizam, né? Molde somente para ver as oportunidades que os problemas trazem. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E a frase final para complementar tudo. Só tem sucesso quem dispõe a pagar o preço de transformar os sonhos em realidade. Certo? Obrigado, pessoal.